O Homem-Aranha gosta de conhecer um herói e também o nosso amigo da vizinhança. Então, como amigo da vizinhança, ele sempre tem muita origem, muita história para contar sobre o que aconteceu na sua origem. Mas existem muitas histórias que praticamente marcaram, principalmente pelo seu trauma que ele tem, principalmente na infância. O Homem-Aranha, por isso que você não sabe, ele já sofreu um grande trauma na sua infância que você vai ver no final desse vídeo. Então fica comigo até o final que você vai saber as piores coisas que aconteceram na vida do Homem-Aranha. Uma das histórias que pode ser assim, uma das piores coisas que já aconteceu no Homem-Aranha, mas também ela é muito positiva para o lado do herói, que no caso foi a morte do Tio Ben. O Tio Ben, de fato, foi um dos personagens que marcou literalmente a vida do Homem-Aranha, por fazer várias coisas que o Homem-Aranha faz hoje, salvar pessoas de uma maneira quase impossível, que quase nenhum super-herói consegue fazer, o Homem-Aranha consegue só por causa do ditado: com grandes poderes, uma grande responsabilidade. E por isso que, sendo uma grande perda, ainda é um lado bom pro herói, mas também marcou demais a vida do Homem-Aranha, até hoje, literalmente. Então, ela fica no nosso top 5 porque é uma história que todo mundo conhece, mas ainda tem umas outras ainda, que são muito mais, assim, traumatizadoras, vamos dizer assim, para o herói. A nossa outra história começa onde o Homem-Aranha está bem velho, idoso. Então, nesse tempo, o Homem-Aranha está aposentado de ser um herói. Ele não é mais herói, as ruas estão cheias de vilões. Então, vem um JJ Jameson e entrega uma máscara do Homem-Aranha para o herói. E ele fica desconfiado: quem é você? Ele fica falando quem é ele. E é nos revelado que é o JJ Jameson. E ele sempre sabia que o Homem-Aranha era o Peter Parker, principalmente pelos seus atrasos, as fotos não serem muito boas, principalmente pelo seu ângulo, e entre outras. Então isso aí cria uma bela de uma motivação, mas o Homem-Aranha ele vai lá pegar seu uniforme que está em um dos enterros, que é nos revelado que a Mary Jane ela tinha morrido. No caso, o Homem-Aranha e a Mary Jane iriam ter um filho, mas já que o Homem-Aranha foi picado por uma Homem-Aranha radioativa, acabou que o filho e a Mary Jane acabaram morrendo, e o Homem-Aranha acabou colocando sua roupa junto, que também o Homem-Aranha morreu naquele dia. Então o Homem-Aranha ressurge e começa a batalhar para a cidade. Depois de uma grande luta, o Homem-Aranha acaba morrendo. É uma das histórias bem legais, na minha opinião, de se falar sobre o Homem-Aranha, que no caso nos mostra, vamos assim, a realidade, vamos dizer assim, muito pelo a morte da Mary Jane junto, que ele iria ter um filho, e ainda mais as revelações do J. Jonah Jameson. É muito legal de se ler, não legal, mas marcou demais a vida do herói, principalmente desse fato da morte da Mary Jane junto com o filho. Continuando ainda com a morte da Mary Jane, também tivemos a morte da Gwen Stacy. Olha que não só foi a morte em si, teve outras coisas e relações que parcialmente deu um trauma no Homem-Aranha. Praticamente, você já conhece na HQ 121, é onde o Duende Verde acaba jogando ela daquela ponte onde tem em Nova York. E ele acaba morrendo e ele fica bem triste. Depois de um certo tempo, é nos revelado que a Gwen Stacy ela tinha tido relações com o Dr. Osborn, e eles acabaram tendo 2 filhos, Gabriel Stacy e a outra menina que eu não tô lembrando o nome agora, mas o principal, guarda esse nome, Gabriel Stacy. O Gabriel Stacy, ele queria seguir muitos passos do pai, e olha que ele queria seguir muitos passos do pai. Então quando ele seguiu muitos passos do pai, acabou se tornando Duende Cinza. E depois disso, o Homem-Aranha, ele acabou sabendo que a Mary Jane falou para ele, e ele ficou doido, e ele ficou muito traumatizado porque aconteceu depois daquele dia da morte. Também é umas histórias que traumatizam bastante. Ele ter morrido, ele tido filhos com o maior, vamos dizer assim, um dos maiores inimigos do Homem-Aranha. Dá um belo de um trauma no herói, obviamente. Antes de continuar com a próxima história, eu queria que você ficasse sabendo que toda terça-feira, às 10 da manhã, eu tô sempre publicando vídeo de qualidade para agregar seu conhecimento do Homem-Aranha. Então, se você não quer perder mais nada entre tops, curiosidades, origens completas e vídeos como esse, se inscreve no canal para receber esse vídeo. Então, chega de enrolação, vamos continuar ainda com essas histórias. Em 1984, a Marvel publicou uma história educativa para as estrelas, uma estrela pelo Homem-Aranha, e que tinha como objetivo nessa história mostrar como é que seria um abuso sexual principalmente das crianças, para eles conseguirem identificá-la. Então o Homem-Aranha estava explicando para uma criança ao lado que tinha acontecido, que tinha um idoso que estava ao lado dele, que tinha uma criança que estava ao lado que tinha uma criança, né, numa certa revista. Aí chegou um velho e começou a tipo assim, dar em cima nele, praticamente. Esse garoto tinha em torno de 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos. Então o Homem-Aranha continua explicando a história pelo garoto. O cara começa a fazer outras certas coisas, por exemplo, passar a mão, fazer outras coisas, falar outras certas linguagens, e que isso é bem perturbador pelaquela criança. Depois chegam os pais dessa criança e tiram o cara de lá. E é nos revelado no final dessa HQ que essa criança, junto com esses pais,
era o próprio Peter Parker. Ou seja, o Homem-Aranha, ele foi abusado da sua infância, mais ou menos com 6 anos de idade, que os seus pais ainda ajudaram e o velho queria fazer isso. E ainda dando um sinal de alerta para os outros. Você possivelmente não sabia dessa história, porque ela é uma das histórias que não é coisa pra ficar no CM, e sim era como eu falei, era uma forma de mostrar a educação e ainda pra alertar, pra saber como é que seria um abuso, vamos dizer assim. Mas eu acho que um abuso sexual, principalmente infantil, pode marcar demais a vida de qualquer pessoa. Então por isso que o abuso infantil do Homem-Aranha fica no nosso primeiro tópico das piores coisas que já aconteceu na vida do herói. Mesmo com todos esses conflitos, problemas que aconteceram na origem, também nas histórias do Homem-Aranha, também não tira a situação que também o Homem-Aranha é o nosso amigo da vizinhança, independente de qual for. Ele sempre será nosso amigo da vizinhança. E comenta aqui embaixo qual dessas histórias você ficou mais impactado e mais assustado pelo que aconteceu com o Homem-Aranha. Muito obrigado por estar aqui, um beijo, um abraço, falou e tchau. Break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you.